Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo para a segunda verificação. A nossa aula de hoje vai ser sobre as extensões do mendelismo, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos dar início à nossa aula. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, a nossa aula hoje é sobre extensões do mendelismo, ou seja, o que basicamente é a proposta dessa aula. São ideias, são princípios teóricos, tá? A extensão do mendelismo, ela trata de princípios teóricos que tomam como base as leis de Mendel, né? Ou seja, uma extensão, é como se Mendel tivesse uma casa e fizesse uns puxadinhos. Ou seja, as ideias, as leis que foram criadas, né, desenvolvidas por Mendel, devido aos seus estudos com as ervilhas, o estudo da hereditariedade com ervilhas, foram estendidas, baseadas nessas ideias, foram criados, né, foram desenvolvidos alguns princípios que também se tornaram hoje bem importantes quando a gente fala de genética. Então, como conceito, a extensão do mendelismo, ela vai tratar, né, do conjunto de princípios teóricos que tem como base as leis de Mendel, como eu já falei para vocês anteriormente. Então, é muito diferente, essa aula é muito diferente das nossas aulas, principalmente da aula anterior, né, em que a gente falou de probabilidade, mexemos muito com cálculos. Essa aula é uma aula bem teórica, tá? Então, vocês têm que estar com a atenção bem redobrada para que vocês consigam entender e acompanhar o raciocínio, porque não tem mais cálculo, não é mais aquela coisa que vocês vão lá, treinam e aí podem desenvolver. Vocês têm que procurar entender esses conceitos, tá? Que são baseados nas leis de Mendel. Para isso, vocês têm que lembrar das leis de Mendel, tá? Da primeira e da segunda lei de Mendel. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui a respeito do conceito de dominância simples ou dominância completa, né? Dominância simples e dominância completa foi um dos princípios desenvolvidos por Mendel, tá? Que está dentro ali da primeira lei de Mendel, né? Que versa sobre a lei da segregação dos fatores e da dominância. Então, aqui nessa tabela nós temos listados alguns elementos mostrando as 7 características que foram estudadas por Mendel e qual é a característica dominante, a característica recessiva de cada uma dessas características da ervilha, tá? Nós vamos ver apenas alguns, só para vocês relembrarem, certo? Isso daqui vocês já viram em aulas anteriores. Por exemplo, aqui, ó, cor da flor. A cor da flor na ervilha de jardim, ela poderia ser púrpura ou branca, né? Sendo que a púrpura é a característica dominante e a branca é a característica recessiva, ok? Uma outra característica é a cor da semente, né? Aqui está em inglês, color seed, mas é a cor da semente. Qual é a característica dominante em relação à cor da semente? É a cor amarela, tá? Então, a cor amarela é a característica dominante no que diz respeito à cor da semente em ervilhas. Qual é a característica recessiva? É a cor verde. Uma outra característica aqui, né, é
a textura da semente. A textura pode ser lisa ou rugosa. Qual é a característica que é dominante? A característica lisa, e a textura rugosa é a característica recessiva. Aqui, cor da vagem, qual é a característica dominante? Verde, e amarela é a recessiva. Então, de acordo com Mendel, para que um indivíduo pudesse apresentar a característica dominante, ele tinha que apresentar o alelo dominante, né? Então, essa característica dominante, ela se apresenta tanto em heterozigose, porque basta ter um alelo dominante para que o indivíduo possa expressar a característica. Por isso, essa característica ela é dita dominante, tá? E também essa característica ela é expressa em homozigose dominante, ou seja, basta apresentar um alelo dominante para apresentar a característica. Tendo dois, também apresenta a característica. Para o indivíduo apresentar a característica recessiva, no caso aqui, flor clara, cor verde da semente, textura rugosa, a planta tem que apresentar os dois alelos em homozigose, né? Alelos recessivos, homozigotos recessivos. Certo? E aqui nós podemos observar também as gerações, né? Que é a geração F2. O que Mendel encontrou em termos de quantidade de indivíduos, né? Quantidade de prole na geração F2, quando ele cruzou os heterozigotos provenientes lá do cruzamento da geração parental, né? Seguindo aquele raciocínio lá da primeira lei de Mendel. Mendel pegou, né, dois indivíduos puros, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, cruzou e obteve 100% de indivíduos heterozigotos. Cruzou esses heterozigotos e obteve a geração F2. A geração F1 são os heterozigotos. A geração F2 é essa que está sendo mostrada aqui para vocês, tá? Então, com relação à característica cor da flor, ele observou 705 plantas com flores púrpuras e apenas 224 plantas com a cor branca, né, com a característica recessiva. E essa proporção aqui, se você somar e dividir por 4, você vai ver que essa parte aqui, ela é aproximadamente a terceira parte do total, tá? E essa daqui é uma das partes desse total. Então, a proporção ou razão seria em torno de 3:15, como vocês podem observar aqui, para 1. Ou seja, aproximadamente 3:1, que foi o que Mendel demonstrou nos seus experimentos, descreveu nos seus experimentos. Mas aqui são os números brutos, ok? E quando ele fez isso para cada uma das características, ele sempre conseguiu encontrar uma proporção bem próxima do 3:1. Por exemplo, aqui, em relação à cor da semente. Ele conseguiu encontrar uma proporção de 3,01 de semente de cor amarela para 1 de semente de cor verde. Textura da semente, 5.474 para 1.850, que se a gente for fazer em proporção, vai dar aproximadamente 2,96 para 1, ou seja, aproximadamente 3:1. Então, observem que todas as gerações, né, F2 dos cruzamentos que Mendel fez, no caso lá do cruzamento dos indivíduos da F1, né, do intercruzamento dos indivíduos da F1, ele conseguiu observar aproximadamente a proporção de 3:1. Então, ele concluiu o quê? Que o alelo que determina a característica dominante, ele basta estar em dose única para que ele possa se manifestar, né, expressar a característica em detrimento da característica recessiva. Então, basta um dos alelos para que o indivíduo possa demonstrar a característica dominante.
Então aqui nós temos um exemplozinho mostrando aqui o fenômeno da dominância simples, também chamada de dominância completa. Aqui o cruzamento de duas plantas, em que a gente vai observar a característica cor da flor, né? Cor da flor em ervilhas. Então aqui foram cruzadas duas plantas de ervilhas, uma com cor branca e a outra com cor púrpura, ou seja, duas plantas puras, certo? Sendo que a flor branca apresenta como genótipo, por ser recessiva, pezinho, pezinho, né? E a flor púrpura apresenta como genótipo pezão, pezão, né? A gente está falando de uma única característica, por isso um único gene, né? Então, pezinho, pezinho com pezão, pezão. Cruzou, deu 100% o que, gente? Pezão, pezinho. Então, pezão, pezinho expressou a característica cor púrpura da flor, certo? E aí, quando essas plantas, né, os heterozigotos provenientes do cruzamento aqui da geração parental, foram cruzados, o que a gente conseguiu observar? Pezão, 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 pezinho, pezão, pezinho, pezinho, pezinho. Nós conseguimos observar uma proporção de 3:1 de ervilhas com flores púrpuras e apenas uma parte com flores brancas, né? Ou seja, 3/4 púrpuras e 1/4 de brancas. Essa é a proporção fenotípica. Em termos de proporção fenotípica, só relembrando aqui, ó, você vai ver os tipos de genótipos que se apresentam aqui no quadrado de Punnett. Tá? Que está sendo realizado o quadrado de Punnett porque está sendo feito o cruzamento de apenas um único gene, então fica bem mais fácil. Então vocês vão observar o que? A proporção de 1 pezão, pezão, para 2 pezão, pezinho e 1 pezinho, pezinho, pezinho. Ou seja, a proporção de 1:2:1. Certo? Isso daqui vocês já sabem. A gente está tratando aqui da dominância simples ou completa, né? Que é a ideia de dominância que vocês já viram até o presente momento. Vamos falar agora sobre variação alélica e funcionamento do gene. Aqui nós podemos observar aqui, ó, nesse tópico, que os genes, eles existem em formas alternativas, né? Isso também vocês já sabem. O gene, ele pode se apresentar com um alelo dominante, né? E um alelo recessivo. Cada característica, até então, como a gente conhece, é determinada por um único gene que apresenta dois alelos. Um alelo dominante e um alelo recessivo, ok? Sendo que o alelo recessivo, ele é mascarado pelo alelo dominante, uma vez que basta um alelo dominante para que a característica seja expressa, né? Uma determinada característica seja expressa, como a gente viu lá em relação à cor da semente, textura da semente, altura da planta, lá quando Mendel realizou os cruzamentos experimentais dele. O efeito de dominância nem sempre é como observado por Mendel. E aqui a gente já vai começar a ver as extensões, né? Todos os princípios teóricos que foram desenvolvidos a partir das leis de Mendel após alguns experimentos, ok? Com outras espécies, com outros tipos de planta, foram observados outros fenômenos. Então, até onde a gente sabia, tinha um alelo dominante e um alelo recessivo e acabou-se, ok? Mas, de acordo com outros experimentos, com outras observações, foram observados alguns fenômenos diferentes, tá? Alguns fenômenos baseados nos princípios de Mendel.
Um desses fenômenos é a dominância incompleta. Então, você já conhece a dominância completa. A dominância incompleta, como o próprio nome já diz, é uma dominância parcial, é uma dominância incompleta. Logo, eu não vou ter um alelo dominante, um recessivo, vou ter um alelo parcialmente dominante. O que quer dizer isso? Que um alelo, que lá na dominância completa, ele era capaz de expressar a característica, na dominância incompleta, esse único alelo não é capaz de expressar a característica da planta pura, que foi cruzada com a recessiva a princípio no cruzamento. Mas eu vou mostrar isso para vocês na prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E o efeito da codominância. O que seria a codominância? A codominância é quando não existe um único alelo dominante ali, no par de alelos. Ambos os alelos, eles são dominantes, por isso codominante. A dominância é conjunta, um alelo não é dominante em relação ao outro, tá? A dominância, cada um desses alelos, eles conseguem se expressar, tá? Produzir o seu produto gênio. O outro fenômeno são os alelos múltiplos. O que são os alelos múltiplos? Até onde a gente viu, cada gene, ele apresenta 2 alelos, certo? Porém, alguns genes, eles podem apresentar mais que 2 alelos. Eles podem apresentar 3 ou mais alelos. Esse fenômeno a gente chama de alelos múltiplos ou polialelia. Como é que eu posso explicar para vocês da melhor forma? Imaginem que eu tenho uma blusa, tá? Essa blusa original, que é o meu gene, ok? Que seria o gene selvagem, o alelo selvagem do gene. Esse alelo, tá? Ele sofre modificações. A blusa, eu pego e corto a minha blusa tem manga, eu tiro a manga da blusa. A blusa sem manga é um outro alelo do mesmo gene que a blusa, tá? Já temos 2 alelos aí. Aí eu pego novamente essa minha blusa original e eu corto. Ela era mais longa, abaixo do umbigo, eu corto ela acima do umbigo. Eu já tenho a blusa de uma outra forma, certo, gente? Então, como a gente aprendeu anteriormente, o que são os alelos? São formas alternativas de um gene. Eu tenho gene, se esse gene sofreu uma mutação, eu já tenho um gene que determina, que participa da determinação de uma determinada característica, tá? Mas ele não é mais aquele mesmo gene original. Ele foi mutado. Eu tenho um gene com uma forma diferente, mas que também vai trabalhar para determinar uma mesma característica. E assim, os genes, eles podem sofrer mutação, formando alelos mutantes, e esses alelos mutantes, dependendo da presença ou não em determinado indivíduo, ele pode manifestar a sua característica, né? Ou não, tá? Dependendo de qual alelo ele está sendo acompanhado. Eu sei que eu falei muito aqui, muita coisa, vocês podem estar ainda com a cabeça meio embaralhada, mas eu vou mostrar exemplos para vocês e isso vai ficar bem mais claro, tá? Por isso que eu falei para vocês, é uma aula extremamente teórica, então vocês têm que prestar bem atenção para que vocês possam compreender a teoria, para que quando a gente vá para o exemplo, vocês consigam entender bem melhor, tá? Mas, até o momento, a gente viu o quê? Que nem sempre os alelos eles vão estar na forma dominante e recessiva. Às vezes eu posso apresentar um alelo semidominante, parcialmente dominante. E aí nós temos o fenômeno da dominância incompleta, né? O efeito da dominância nem sempre é como o que Mendel observou lá no passado. E a codominância
aquele alelo que a gente tinha como dominante, agora ele não é dominante sozinho, tá? Os dois alelos são dominantes. Nós vamos ver exemplos também disso. E alelos múltiplos, determinadas características, podem apresentar mais de um alelo, tá? De um determinado gene para essa característica. Então aqui é a dominância incompleta para vocês. A gente vê a dominância completa, agora a dominância incompleta. Só comparando aqui, que a dominância simples ou completa, ela vai aparecer tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose. Basta eu ter um alelo dominante que a característica aparece, né? Que a característica é expressa, que o gene expressa a sua característica. Na dominância incompleta, ou seja, não é completa, é parcialmente dominante. Os genótipos azão-azão e azão-azinho vão apresentar fenótipos diferentes. Aqui, ó, azão-azão e azão-azinho apresentavam fenótipos iguais, uma vez que bastava um alelo dominante para o indivíduo apresentar a característica. Na dominância incompleta, azão-azinho e azão-azão e azão-azinho apresentam fenótipos diferentes. Ou seja, esse alelo que era dominante lá na dominância simples ou completa, agora ele é apenas parcialmente dominante, tá? O alelo é apenas parcialmente dominante, também chamado de semidominante. Vamos agora desembaralhar mostrando exemplos. Aqui esse cruzamento vocês já até viram, acho que foi na aula anterior, tá? Que é o cruzamento entre flores vermelhas e brancas de uma planta conhecida como boca de leão, né? Da espécie Antirrhinus majus. Vamos ver aqui esse cruzamento. Então, a flor com a cor vermelha, ela apresenta o genótipo azão-azão, tá? Para a flor apresentar a cor vermelha, ela tem o genótipo azão-azão, os alelos azão-azão. Foi cruzada, né? Então, aqui a flor vermelha pura foi cruzada com a branca pura, ou seja, homozigota e homozigota. Azinho, azinho. Quando houve esse cruzamento, 100% da geração F1, ou seja, da prole, do cruzamento da flor vermelha com a flor branca, apresentou o fenótipo cor rosa da flor, ou seja, a flor apareceu rosa. Lá na dominância completa, os indivíduos da geração F1 sempre apresentavam a característica de um dos elementos parentais, né? Da característica dominante, certo? Então, já houve aqui, a gente já está vendo algo de diferente do que Mendel mostrou para a gente, repetidas vezes. Então, o pesquisador achou isso curioso, então o que ele fez? Pegou e cruzou a planta rosa entre si, assim como Mendel fez com a prole da geração F1. Né? Ele realizou um cruzamento entre essas plantas, certo? E aí ele foi observar a geração F2. Como foi a geração F2? Como foi desenhada? Apareceu aqui 1/4 de plantas de cor com flores cor vermelha, 2/4 ou metade, né, 2/4 dividido por 2 acima e baixo, ou seja, fazendo a simplificação fica meio, de plantas com flores rosas e 1/4 de planta com flor branca, certo? E aí ele foi tentar explicar o porquê isso estava acontecendo, né? E a base genética que está por trás disso. Por que do cruzamento entre uma planta de flor vermelha e uma planta de flor branca surgiu uma planta de flor rosa? E por que quando eu cruzo a planta rosa entre si, aparece novamente a vermelha e a branca? Então ele determinou que a flor rosa, a flor vermelha seria azão-azão
e a flor branca seria azinho-azinho. Então, a heterozigota, que apresenta um alelo azão e um alelo azinho, apresentaria a característica cor rosa. Quando ela foi cruzada entre si, é só a gente fazer aquele cruzamento que a gente já conhece. Então, esse genótipo planta com flor de cor vermelha, esse genótipo azão-azinho apresenta a cor rosa e azinho-azinho a cor branca. Então, qual é a explicação para isso? A explicação, né? A hipótese genética, a base genética, a explicação para esse fenômeno seria que a planta vermelha, que aqui eu mostrei o cruzamento com a simbologia azão-azão, mas aqui nessa tabela está sendo representado aquele A lá por W, tá? A planta vermelha apresenta o alelo, o genótipo Wzão, né? 2 alelos Wzão. Então, o que os pesquisadores acreditam é que cada alelo Wzão produziria um X, né? Ou seja, uma quantidade X de pigmento, certo? Então, como a planta vermelha ela tem Wzão, ela produz 2x de pigmento. Tá? Ela produz 2 vezes a quantidade de produto de cada um dos alelos. Então, Wzão produz uma parte, né, X pigmento, e o outro alelo Wzão, X pigmento, ou seja, 2x de pigmento, né? Que é do produto gênico, que é o pigmento produzido lá durante a expressão desse gene. A planta rosa, como ela apresenta o genótipo Wzão, ela produziria apenas X quantidade de produto gênico, ou seja, apenas a quantidade X de pigmento, ok? Por isso, ela apresenta essa cor mais pálida. Se ela produzisse 2 vezes a quantidade necessária para que ela fosse vermelha, aí ela seria vermelha, tá? Porque a vermelha tem Wzão, ela produz 2x, logo a planta, a flor adquire a cor vermelha. Apenas um Wzão, com apenas metade de pigmento, metade do produto produzido pelo alelo parcialmente dominante ou semidominante, eu vou apresentar, a flor vai apresentar a cor rosa. E a branca, como apresenta Wzinho, esse alelo Wzinho é conhecido como, é chamado de alelo amorfo, ou seja, um alelo que não produz produto gênico, ele não produz pigmento, por isso ele faz com que a planta apresente a cor branca na flor, ok? Então a base genética é essa, tá? O alelo parcialmente dominante produz X produto gênico. Como tem 2, se for homozigoto para esse alelo, eu vou apresentar 2x. Como a planta rosa apresenta apenas um alelo semidominante ou parcialmente dominante, ela vai apresentar uma cor intermediária entre a cor vermelha e a cor branca, que é a cor rosa. A cor branca é determinada pelos alelos, pelo genótipo Wzinho, que não produz pigmento algum. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Acho que lá no jardim de infância, quando vocês aprenderam a fazer mistura de cores para formar outras cores, qual eram as 2 cores, as 2 tintas guaches lá, as 2 cores que vocês utilizavam para misturar para dar a cor rosa? Era a cor branca e a cor vermelha, né? Então, se você pegar a cor vermelha, que tem essa pigmentação, né, forte, e pegar a cor branca, né, a tinta branca, e misturar, o que a tinta branca vai fazer com a tinta vermelha? Vai fazendo com que a tinta vermelha vai ficando mais pálida, né? Pegando ali, tomando a tonalidade da cor rosa, ok? Então, um exemplo do fenômeno da dominância incompleta é esse cruzamento aqui da cor da flor em boca de leão, ou seja, da espécie Antirrhinus majus. Um outro fenômeno bastante interessante é
a codominância. Como eu já falei, co é porque não existe o alelo dominante nem o alelo recessivo. Ambos alelos são dominantes. Ambos alelos do gene expressam a sua característica, tá? Serão expressos. Então, o heterozigoto apresenta as características dos dois alelos. Os dois alelos são capazes de produzir um produto gênico funcional, tá? Ao mesmo tempo, ou seja, os dois alelos são expressos, ou seja, são igualmente dominantes. Ou seja, os dois alelos são dominantes, por isso, codominância. Um exemplo desse fenômeno é a tipagem sanguínea MN, né? Tipo sanguíneo MN em humanos. Como é que essa tipagem sanguínea é determinada? Quais são os genótipos que estão, os genes que estão envolvidos? O gene e os alelos que estão envolvidos. Para esse tipo de tipagem sanguínea, nós temos 3 tipos de fenótipos, que são eles. O tipo sanguíneo M, tá? Caso o antígeno M esteja presente. O tipo sanguíneo MN, que seria o heterozigoto, né? Que é a presença do alelo M e do alelo N. A tipagem sanguínea MN. E a tipagem sanguínea N, se o antígeno presente for o N. Então, as células sanguíneas, gente, elas apresentam determinados antígenos na sua superfície, ok? E quando esses antígenos, eles reagem com anticorpos específicos, certo? E aí nós vamos poder determinar a tipagem sanguínea, que nem lá no sistema ABO, que nós vamos ver mais à frente. Então, se o indivíduo apresentar o antígeno M, né? Aqui nós temos um experimento mostrando o soro anti-M e o soro anti-N, tá? Então, eu coletaria o sangue do indivíduo, pegaria 2 placas de Petri para cada um desses antígenos, certo? E aí, colocaria o sangue do indivíduo ali e depois eu pingaria o quê? Soro. Esse soro anti-M nada mais é do que anticorpos específicos para o antígeno M, que porventura pode estar ali na superfície da célula sanguínea desse indivíduo que foi coletado, tá? Então, quando o soro anti-M, ou seja, o anticorpo, ele se liga ao antígeno presente na superfície da célula, ocorre um processo de aglomeração entre essas células, tá? Ou seja, processo de aglutinação. As células começam a se aglomerar, formando pequenos grumos. Então, se eu joguei aqui o soro anti-M aqui e jogo aqui, onde aglutinar, onde houver aglutinação, eu vou dizer que esse indivíduo apresenta o tipo sanguíneo M. Tá? Quando eu faço o tratamento com o soro na primeira e na segunda placa, em ambas as placas há o processo de aglutinação, a aglomeração das células, eu vou dizer que esse indivíduo apresenta a tipagem sanguínea MN, ou seja, ele apresenta os 2 tipos de antígenos na superfície das suas células sanguíneas. E quando eu faço o tratamento e a aglutinação ocorre na plaquinha que contém o soro anti-N, o indivíduo apresenta a tipagem sanguínea N, tá? E em relação ao genótipo, como não existe alelo dominante e recessivo, a simbologia utilizada aqui não é mais aquela única simbologia. Para a simbologia do gene, eu uso uma única letra, que aqui está sendo usada a letra L, tá? E para diferenciar os alelos, eu vou usar letras diferentes. Então, eu tenho 2 tipos de alelos aqui, nesse fenômeno, que é o alelo M e o alelo N, ok? Então, o indivíduo ele pode ser homozigoto para o alelo M, olha, LM, LM. Quando ele apresenta esse genótipo, a tipagem sanguínea dele será do tipo M. Por quê? Porque ele apresenta os aglutinogênios M, tá? Que irão reagir com o anticorpo anti-M.
M, o soro anti-M, num experimento ali de tipagem sanguínea MN. Se o genótipo do indivíduo for L, M, L, N, a tipagem sanguínea dele vai ser M e N, porque ele expressa tanto o antígeno M quanto o antígeno N. Ou seja, tanto o M quanto o N aqui foram expressos, esses genes foram capazes de produzir o antígeno M e o antígeno N. Esses alelos foram capazes de produzir esses antígenos. Tá? Um não está interferindo, mascarando, não deixando com que o outro alelo se expresse, produza o seu produto gênico. E aqui ele pode ser homozigoto para o alelo N, LN, LN. Tá? Logo o indivíduo terá o tipo sanguíneo do tipo N, uma vez que reage com soro anti-N. Alguns alelos, eles são conhecidos como alelos letais. Olha, alelo letal, o próprio nome já diz. Alelo letal é aquele em que o indivíduo que apresenta esse alelo, ele morre. Ou seja, ele é letal para indivíduos que apresentam ele na sua constituição genética, né, no seu genótipo. Então, alelos letais são aqueles que causam morte de seu portador. Um exemplo de alelo letal é o alelo AY. Esse alelo AY é conhecido como amarelo letal em camundongos, tá? Ele é amarelo letal quando ele está na condição recessiva, tá? Então, ele é conhecido como amarelo recessivo letal. Porém, quando ele está na condição de heterozigoto, ele é um alelo dominante. Ele é conhecido como um alelo dominante visível, quando se refere à cor do pelo. Porém, recessivo com relação à letalidade, ou seja, quando eu tenho uma condição em que esse alelo está em homozigose, ou seja, azão Yzinho, azão Yzinho, se o indivíduo apresentar essa constituição genotípica, ele nem chegará a nascer. Ele vai morrer ainda no processo de desenvolvimento embrionário, tá? Porém, se o alelo azão Yzinho, que é um alelo letal, estiver em heterozigose, ou seja, acompanhado do alelo selvagem, tá? O indivíduo não irá morrer, mas sim apresentar a característica determinada pelo alelo mutante. Por isso que ele é conhecido como um dominante visível, tá? Porque ele consegue se expressar em detrimento do alelo selvagem, que é aquele alelo que mais se expressa numa população, em detrimento em relação a esse alelo mutante, que é o azão Yzinho. Logo, num cruzamento entre heterozigotos, o que a gente observaria? A proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Por quê? Porque o alelo selvagem homozigose, ele apresenta uma característica, e a característica é que está mais presente na população. O alelo heterozigoto, o indivíduo heterozigoto, ou seja, que apresenta o alelo mutante com o alelo selvagem junto na sua constituição, ele vai apresentar uma proporção de metade de indivíduos nessa prole. E o homozigoto recessivo, por que está zero aqui? Porque ele nem chega a nascer. Ele morre uma vez que esse alelo em homozigose ele é letal. Como vocês podem observar aqui, ó. Esse exemplozinho aqui do cruzamento entre dois camundongos aqui amarelo, tá? Apresentando o alelo letal, tá? Heterozigoto, ele apresenta o alelo letal, azão Y, e o alelo tipo selvagem, né? Em toda a população, você vai apresentar aquela característica dominante. A característica dominante, ela é determinada por um alelo selvagem, ou seja, aquele alelo que está mais presente numa população. Então, na população de ratos, se você for observar, a população maior
é de ratos de cor cinza marrom, tá? Que apresenta a constituição genética A+, A+. O mais representa o alelo tipo selvagem, tá? O alelo que está presente em maior quantidade em uma população. Em um determinado momento da evolução, esse alelo tipo selvagem, ele sofreu uma mutação, uma alteração na sua estrutura, produzindo o alelo mutante, que é esse AYzinho aqui, certo? E quando esse AYzinho surgiu, ele, junto com o alelo selvagem, ele consegue expressar a sua característica. Por isso que ele é conhecido como um mutante visível, tá? Ele é visível porque basta ele estar presente uma única vez, claro que em companhia do alelo tipo selvagem, para que ele possa manifestar a sua característica. Observe aqui, olha, o cruzamento entre dois ratos amarelos, heterozigotos, azão Y, azão Y, azão mais, azão Y, azão mais, tá? Heterozigotos. Aqui eu peguei os gametas, A mais AYzinho, A mais Yzinho, tá? Espermatozoide, gametas masculinos, gametas femininos. E estou realizando aqui o cruzamento. Como é que vai ficar a prole desse cruzamento? Azão mais dá azão mais, ou seja, um homozigoto para o alelo A mais. E essa constituição aqui, genotípica, me dá a característica aqui, cor do pelo cinza marrom, ou seja, ele apresenta a cor agute. Azão mais AY, o rato já vai nascer com pelo, com a pelagem amarela, ou seja, bastou o alelo mutante AYzinho para que o rato apresentasse pelos amarelos. Então, ele é um dominante visível, é um alelo mutante, tá? Mas que ele se expressa, ele é visível em heterozigose. Mais uma vez aqui, AY A mais, AY A mais. Por que eu estou colocando o AY na frente? Porque ele está sendo dominante em relação ao A mais. E aqui AY com AY, né? Dá o quê? AY, ou seja, o homozigoto para o alelo mutante. Quando eu tenho essa constituição genotípica, eu tenho uma letalidade embrionária. O embrião morre, o embrião nem chega a nascer. Ok, gente? Então, esse é um exemplo de alelo letal, quando em homozigose. Um outro fenômeno interessante são os alelos múltiplos ou polialelia. Então, mais uma vez, cada característica, por exemplo, aquela lá de Mendel, da cor da semente, amarela, verde, você tinha o alelo dominante e o alelo recessivo, apenas 2 alelos. Então, foi isso que Mendel descreveu nos seus experimentos, nas suas observações, nas suas anotações. Porém, foram descobertos genes que apresentam mais de 2 alelos, ok? Isso a gente chama de alelos múltiplos ou polialelia. Então, alelos múltiplos ou polialelia são genes, é um fenômeno em que genes com 3, 4 ou mais alelos podem ser identificados, né? Então, logo, o conceito de genes com apenas 2 alelos teve de ser modificado. Tudo aquilo que a gente sabia em relação à presença de 2 alelos para um determinado gene, a gente vai ter que reformular a partir do momento que surgiram genes com mais de 2 alelos. Então, genes com 3 ou mais alelos foram identificados. Um exemplo de alelos múltiplos ou polialelia é a pelagem em coelhos. Tá? Então, a pelagem em coelhos, ela é determinada por um gene que apresenta 4 tipos de alelos, como vocês podem observar aqui.
O coelho ele pode ser albino, quando ele apresenta a constituição genotípica Czinho, tá? Ele pode ser himalaio, o albino, a pelagem toda do coelho, né? Ele apresenta pelos brancos por todo o corpo, ou seja, os pelos não têm pigmentação. Pode ser himalaio, o himalaio ele apresenta as extremidades pretas, ou seja, nas extremidades ocorre a produção de pigmento, tá? E todo o restante do corpo apresenta coloração branca, chamado de himalaio. Constituição genotípica dele, homozigota, né? CHzinho, CHzinho, o Hzinho de himalaio. Mais uma vez aqui, como eu tenho vários alelos, né? No caso aqui 4 para um único gene, eu vou usar um expoente, tá? A mesma simbologia com expoente. Chinchila, como é o chinchila fenotipicamente? Ele apresenta pelos brancos com as extremidades pretas, com a pontinha preta. Tem o pelo branquinho e lá na pontinha ele é preto, por isso que dá essa visualização aqui, tá? E temos também o tipo selvagem, mais uma vez, o tipo selvagem é porque ele apresenta os alelos, o alelo selvagem, o gene selvagem, tá? Que foi aquele primeiro gene ali que surgiu, tá? Os outros alelos, eles são em decorrência de mutações no alelo selvagem, ok? No alelo tipo selvagem, o coelho tipo selvagem, ele apresenta pelos coloridos por todo o corpo, ou seja, ele apresenta tanto pelos brancos quanto pelos pretos espalhados por todo o corpo, ok, gente? E o genótipo deles é C+, C+. O mais uma vez, toda vez que vocês verem mais, tá, em constituição genotípica, ele está representando o alelo selvagem, tá? O gene tipo selvagem. O alelo selvagem do gene. Em decorrência disso, né, desse gene apresentar vários alelos, e esses alelos, eles expressarem, mostrarem características diferentes, variações para um fenótipo, variações diferentes de um determinado fenótipo, no caso lá da cor do coelho, a gente pode montar o que a gente chama de série alélica. O que é a série alélica? Na série alélica eu vou organizar os alelos do dominante para o recessivo, tá? Quem é dominante em relação a quem? Quando eu faço o cruzamento entre esses fenótipos, entre esses indivíduos com fenótipos diferentes, fenótipos e constituição genotípica diferentes. Então, eu posso montar minha ordem de dominância nesses heterozigotos. Por exemplo, o C+, que representa o alelo selvagem, ele é dominante, tá? Esse sinalzinho aqui de maior, ele representa que ele é dominante em relação ao próximo da série, que é o chinchila. Então, ele é dominante em relação ao chinchila, em relação ao himalaia e ao himalaio e em relação ao albino. Então, ele é dominante em relação a todos os outros três. Já o albino, ele é recessivo em relação a todos os outros também. Esses outros dois aqui, esses outros alelos, eles estão aqui nessa condição intermediária. Logo, o selvagem é dominante em relação ao chinchila, o chinchila já é dominante em relação ao himalaio, e o himalaio é dominante em relação ao albino, certo? Então, como é que a gente pode descrever, classificar funcionalmente esses alelos? O alelo tipo selvagem é aquele que produz um produto gênico, né? Um pigmento funcional, né? Ele tem a sua funcionalidade 100%. Ele é chamado de alelo funcional. É o alelo tipo selvagem. O Czinho, que é o alelo que determina a característica albino em relação ao pelo desses camundongos,
ele é conhecido como alelo nulo, tá? Ou também chamado de amorfo. Por quê? Porque ou esse alelo não produz um produto gênico, ou ele produz um produto gênico alterado, incapaz de determinar, de expressar, de mostrar a pigmentação naquela estrutura. E os alelos CH, são chamados de alelos hipomórficos. Por que hipomórficos? Hipo dá uma ideia de que a função ela está abaixo do normal, né? Tem o hiper acima, hiper abaixo e a forma normal, que seria o 100%. Então, é aquele alelo que teria menos forma, ou seja, ele tem uma função não 100%, abaixo do 100%, chamado de hipomórfico. Então, vamos ver aqui genótipos para demonstrar aqui quem é dominante em relação a quem, quando coelhos com essa constituição alélica homozigotos foram cruzados. Por exemplo, eu cruzando um coelho tipo selvagem com um albino, né? O selvagem e o albino, dois homozigotos, eu vou ter coelhos com essa constituição aqui, ó. C mais Czinho. E a gente já viu que o alelo tipo selvagem ele é dominante em relação ao alelo recessivo em relação a todos, né? Logo, o coelho com essa constituição C mais Czinho, ele vai apresentar o fenótipo selvagem, vai ser tipo selvagem. C mais CHzinho, ou seja, do cruzamento de um coelho tipo selvagem com um chinchila, eu vou ter indivíduos com a característica tipo selvagem. Coelho tipo selvagem. No cruzamento entre um coelho tipo selvagem com o himalaio, também eu vou apresentar indivíduos com o fenótipo selvagem. Do cruzamento agora entre o chinchila e o albino, eu vou ter a formação, né, a geração de indivíduos chinchila clara, tá? Chinchila clara, seja um chinchila mais claro devido à presença do alelo amorfo, né? Do alelo para albino. Do cruzamento entre chinchila e himalaia, eu vou ter o indivíduo chinchila clara com pontas pretas. Ou seja, por que eu tive aqui a constituição de chinchila clara? Porque o chinchila ele é dominante em relação ao albino. E aqui porque eu tive a formação de um chinchila clara com pontas pretas? Ou seja, eu tenho um coelho com características semelhantes tanto ao chinchila quanto ao himalaio. Ok, as pontas pretas são características do himalaio, tá? E a coloração aqui dos pelos brancos com pontas pretas, claro que mais clarinho devido à pigmentação ser mais clara, tá? Eu vou ter aqui o chinchila clara com pontas pretas, uma vez que o chinchila é dominante em relação ao himalaia. Ok? Então, a característica que mais sobressai é a do chinchila, tá? Mas aqui nós temos a participação da característica do himalaia, uma vez que as pontas apresentam pelos de cor preta. E do cruzamento entre um himalaio e um albino, eu vou apresentar aqui um coelho com característica fenotípica himalaia, tá? Uma vez que o himalaio ele é dominante em relação ao albino, ok? Tudo isso devido a essa relação de dominância entre os alelos, que a gente observou lá na série alélica. Um outro fenômeno aqui de alelos múltiplos é o tipo sanguíneo ABO, tá? O tipo sanguíneo ABO, nós temos dois fenômenos presentes nessa tipagem sanguínea aqui, nesse sistema de tipagem sanguínea. Um deles é a codominância e o outro é a dominância completa, tá?
Por que codominância? Porque os indivíduos que apresentam a tipagem sanguínea AB, eles vão apresentar tanto o alelo tipo A quanto o alelo tipo B, expressando a sua característica. Ou seja, ambos são expressos, logo um não tem dominância em relação ao outro. E dominância incompleta quando nós temos indivíduos com a constituição genotípica IA isínio e B isínio, porque o isínio ele não expressa nenhum tipo de antígeno, não produz antígeno algum, tá? Logo, ele é recessivo em relação ao alelo A e A, uma vez que o alelo IA, ele produz o antígeno A, certo? Então, como é que a gente determina a tipagem sanguínea do tipo ABO, gente? Mais uma vez, semelhante lá em relação à tipagem sanguínea MN, as nossas células sanguíneas, elas apresentam antígenos na sua superfície. Se o indivíduo apresentar o antígeno A, ele apresenta tipo sanguíneo A. Se ele apresentar o antígeno B, ele apresenta a tipagem sanguínea B. Se ele produz os dois tipos de antígeno nas suas células, na superfície das suas células, ele é do tipo AB. Se ele não apresenta nenhum tipo de antígeno, se ele não produz nenhum tipo de antígeno, ele é do tipo O, tá? Agora vamos ver em relação aos genótipos. Olha aqui os genótipos. IA, ou seja, o homozigoto para o alelo A, o indivíduo apresentar tipo sanguíneo A, porque o indivíduo, as células dele expressam o antígeno A. Ou IA isínio, o indivíduo também será tipo sanguíneo A, tá? Porque ele produz o antígeno A, também chamado de aglutinogênio. Então tem o antígeno A presente, mas tem o antígeno B ausente, tá? B presente, então como está o negativo, é porque o B não está presente. Indivíduos que apresentam a tipagem sanguínea B, ele apresenta a constituição genotípica IB ou IB isínio. Ou seja, ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto. Ou o indivíduo pode ser AB, né? Uma vez que ele apresenta os genes que produzem os dois tipos de antígeno. Tá? Ele apresenta os dois alelos, que são concomitantemente dominantes, né? Porque ambos se expressam. Ele produz o antígeno A e o antígeno B, logo ele é AB. Tem o antígeno A e apresenta o antígeno B. E o O é representado por isínio. Aí sim a gente volta naquela nomenclatura. O isão grande, porque é dominante, e o isínio pequeno, porque ele é recessivo em relação aos outros, uma vez que esse gene, ele não produz nenhum produto gênico, ele não produz o antígeno, tá? Nem o antígeno A, nem o antígeno B. Aqui numa figura mais esquemática e didática, para vocês observarem. Então, indivíduos do grupo A, tipagem sanguínea A, aqui está a célula sanguínea. Aqui estão os antígenos, que são produzidos e expressos na superfície dessas células. Tá? Então, o indivíduo do grupo A, ele apresenta um antígeno do tipo A, também chamado de um antígeno sinônimo de aglutinogênio, tá? Se ele tem o antígeno A, ele vai apresentar a aglutinina tipo B. Por que ele não pode apresentar a aglutinina tipo A? Que é a aglutinina? É o anticorpo. Porque se ele tiver um anticorpo tipo A, esse anticorpo vai atacar esses antígenos, podendo trazer danos para esse indivíduo, né? Danos para essas células. O do tipo B apresenta o aglutinogênio B e a aglutinina A, ou seja, o anticorpo tipo A, porque o A não vai atacar os seus aglutinogênios, os seus antígenos. O tipo B apresenta tanto aglutinogênio A quanto o tipo B e nenhuma aglutinina. Enquanto o grupo O, ele não produz nenhum tipo de antígeno, nenhum tipo de aglutinogênio e pode apresentar os dois tipos de aglutinina. E aqui é só uma tabela para vocês observarem depois, tá? Que mostra as tipagens sanguíneas
tá? A positivo, negativo, B positivo, negativo. E para quem cada um desses indivíduos, cada um desses grupos sanguíneos, seja positivo e negativo, pode doar, ok? Não devemos esquecer também de alguns outros fenômenos importantes, tá? Algumas informações importantes em relação ao gene. Uma delas é que os genes, eles atuam em conjunto, ou seja, eles atuam concomitantemente, né? Alguns genes podem atuar concomitantemente com o ambiente, tá? Ou seja, o gene pode sofrer influência do ambiente. Um exemplo disso é a fenilcetonúria, também conhecida como PKU, tá? Fenilcetonúria ou PKU, que é um distúrbio metabólico, né? Indivíduos que vão apresentar uma mutação numa enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que é incapaz, né, de converter a fenilalanina, de metabolizar a fenilalanina presente no nosso corpo, de converter a fenilalanina em tirosina, mas a gente vai ver isso mais para frente. E vamos ver de que forma o ambiente ele atua para colaborar aí com a manifestação, as manifestações clínicas da fenilcetonúria. Os genes também podem atuar em conjunto com outros genes, ou seja, os genes podem interagir entre si, tá? Eles podem, com os seus produtos, colaborarem, né, para determinar uma determinada característica. Um outro fenômeno importante é que um gene pode influenciar muitas características, tá? Um único gene, o produto de um único gene, ele pode ter uma cadeia metabólica que irá influenciar várias características, como, por exemplo, genes que podem influenciar tanto a cor dos olhos, quanto a cor da pele, quanto a cor dos cabelos, ok? Esse fenômeno em que um único gene ele pode influenciar várias outras características, a gente chama de pleiotropia. Pleiotropia vem de fazer muita coisa, né? Um gene que pode fazer muita coisa, ou seja, o seu produto pode influenciar várias características. Um exemplo de interação gênica são genes que irão influenciar a característica crista das galinhas, crista em galinhas domésticas, certo? A crista das galinhas domésticas, ela é influenciada, ela é determinada por meio da interação de dois genes, tá? Então, uma interação gênica, por meio da colaboração de dois genes, do produto de dois genes. Tá? Que algumas características únicas podem ser influenciadas por mais de um gene. No caso aqui, nós temos os genes R e P, tá? R da crista rosé, já vou mostrar para vocês o tipo de crista, que é essa aqui, crista rosé, tá? Da raça Wyandotte. P, que vem de Pi, crista Pi da raça Brahmas, tá? Então, a crista das galinhas é uma característica controlada, né, influenciada por dois genes. Que genes? O R e o P, que segregam independentemente, ou seja, o gene R, ele pode estar na forma dominante recessiva, né, Rzão, Rzinho, e o P também pode estar na sua forma dominante recessiva, heterozigota, tá? E eles segregam independentemente no processo de formação dos gametos. Então aqui, ó, galinha Wyandotte, raça Wyandotte, que apresenta a crista Pi. Galinha da raça Brahmas, que apresenta... Pi não, desculpa, gente. Crista rosé, tá? Wyandotte, crista rosé. Aqui a galinha da raça Brahmas, que apresenta a crista do tipo Pi. Essa daqui é a filhinha do cruzamento dessas duas. Quando essas duas raças cruzam, elas dão origem
a esse híbrido que apresenta a crista com esse formato aqui, com essa morfologia. Essa crista é chamada de Walnut. E essa aqui é a galinha da raça Leghorn, que apresenta essa crista que é determinada por alelos recessivos dos dois genes, ou seja, ela é recessiva para os dois genes. Vou mostrar o cruzamento. Então aqui, ó, quais são os tipos de cristas? Rosé, Pi, Walnut e a Single, tá? Da raça Leghorn. Então, a galinha da raça Wyandotte, ela apresenta a crista do tipo rosé. Para apresentar essa característica, para a crista ser do tipo rosé, basta eu apresentar um alelo Rzão. Basta ter um alelo Rzão que eu vou apresentar, que a galinha vai apresentar a crista do tipo rosé, tá? Então, a constituição genotípica pode ser Rzão, Rzão, Pzinho, Pzinho, ou Rzão, Rzinho, Pzinho, Pzinho, tá? As galinhas da raça Brahmas, que apresentam a crista do tipo Pi, para apresentar essa característica, basta a galinha ter na sua constituição genética o alelo Pzão, tá? O alelo Pzão do gene P. Ou seja, basta ter Pzão para ser Pi. Então, Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, a galinha da raça Brahma terá a crista do tipo Pi. Quando essas duas galinhas cruzam, tá? Elas vão gerar galinhas híbridas, ou seja, galinhas com a constituição heterozigota destes genes. Ou seja, é uma galinha híbrida porque foi o cruzamento de duas raças diferentes, ok? Com constituição genéticas diferentes. Então, eu vou ter o quê? A constituição genética Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. O heterozigoto para esses genes já vai me dar, né? Produzir uma galinha com a crista do tipo Walnut. Quando esses híbridos, ou seja, as Walnuts cruzam, né? Quando ocorre o cruzamento das galinhas com a crista Walnut, dentre outros indivíduos da prole, nós temos esse indivíduo aqui, ó, homozigoto recessivo para os dois genes, para o gene R e para o gene P. Essa constituição genotípica vai me dar a crista do tipo single, que é essa bem aqui, ó, tipo single. Então, o que a gente acabou de ver aqui? Dois genes, o gene R e o gene P, interagindo para determinar uma única característica, que é o quê? A crista das galinhas. Variações do fenótipo de uma única característica, que é a crista das galinhas. Ok? Então, concluindo, a interação do produto dos dois genes, do R e do P, interação dos produtos gênicos dos dois genes, influencia uma única característica. Quem é essa única característica? A crista das galinhas. Outro exemplo de interação gênica, né, em que genes trabalham juntos para determinar características, é o fenômeno da epistasia. A epistasia é um fenômeno que está dentro da interação gênica, né, um fenômeno de interação gênica. Epistasia vem do grego, que significa sobrepujante, ou seja, que se sobressai, que domina em relação a outros. Então, o que diz o conceito de epistasia, gente? Ocorre quando dois ou mais genes, né? Dois ou mais, geralmente é uma característica determinada por um único gene com dois alelos. Então, eu tenho dois ou mais genes porque é uma interação gênica. Eu tenho vários genes interagindo. Então, eu posso ter dois ou mais genes, 2, 3, 4, 5, que vão influenciar
uma característica, uma única característica, ok? Porém, dentre esses genes com os seus alelos, um desses alelos, ele pode ter efeito predominante sobre todo o fenótipo, tá? Então, digamos que eu tenho o gene A, B e C com todos os seus alelos. Digamos que o gene C, basta ele estar na condição dominante para ele se expressar e dominar, suprimir o efeito dos outros, dos alelos dos outros genes, tá? É mais ou menos isso. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui no cruzamento de plantas de ervilhas para a característica cor da flor, tá? Da espécie Latirus odoratus. Aqui eu estou cruzando, olha, duas plantas, observem aqui. Duas plantas brancas, com essa constituição genética, tá? Cesão, eu tenho dois genes aqui, tá? O gene C e o gene P. Então, cesão, pezinho, é o suficiente para que eu tenha a característica cor branca da flor. Cezinho, pezão, tem característica cor branca da flor. Quando eu cruzo essas duas flores brancas, plantas com flores brancas, eu vou ter 100% de indivíduos heterozigotos, tá? Cesão, cezinho, pezão, cezinho, pezinho. E aí eu vou cruzar os heterozigotos, né, como manda lá o figurino do que Mendel determinou em relação ao cruzamento, para eu obter a minha F2. Então, quando eu cruzei os heterozigotos, olha a constituição genética. O que a gente consegue observar aqui? Ó? Que para que a planta tenha a característica cor branca, basta ela ter um dos genes em homozigose, tá? Como por exemplo, ó, vamos ver aqui, cesão, pezão. Eu tenho todos os genes em homozigose dominante, digamos assim. Então, a planta vai apresentar a cor púrpura, certo? Aqui também, olha, cesão, pezão. Eu tenho algum gene em homozigose aí? Não, né? Eu tenho um homozigoto dominante e um heterozigoto. Então, a planta também apresenta a cor púrpura. Então, se eu tiver o cesão e o pezão presente, eu sei que a planta vai ter a característica cor púrpura. Mas se eu tiver pelo menos um dos genes, ou C ou P, em homozigose, eu vou ter a característica branca. Ou seja, eu tenho um caso de epistasia recessiva aqui, tá? Porque para eu ter a característica branca, basta eu ter um homozigoto recessivo para um dos genes, ok? Como a gente pode observar aqui, vamos ver todos os brancos. Quem é que está se sobressaindo em relação aos outros? É um dos dois alelos gênicos em homozigose. Pezinho, bastou ter dois pezinhos, é branca. Que é púrpura porque não tem nenhum homozigoto recessivo. Dois pezinhos, branca. Não interessa se o outro seja heterozigoto ou homozigoto. Bastou ter dois pezinhos. Pezinho, branca. Cezinho, branca. Cezinho, pezinho, branca. Tá? Então, aí a epistasia é do tipo recessiva. Tá? Homozigota recessiva. Porque basta eu ter um dos genes em homozigose para eu manifestar a característica. Para o indivíduo manifestar a característica. E qual é a explicação genética para isso, gente? O que tem de teoria genética, né, de base genética, de hipótese genética em relação a essa determinação da cor nas ervilhas da espécie Latirus odoratus, tá? A flor branca, ela é branca porque essa planta, né, ela não produz o pigmento antocianina. Ela não tem alelos que produzem a antocianina, tá? A planta que apresenta a cor púrpura
ela irá produzir o produto antocianina. E todo e qualquer, gente, produto gênico, alguns produtos eles passam por uma via de biossíntese, né? Por uma via metabólica para produzir determinados produtos dentro da célula. A antocianina, ela passa por uma via metabólica em que há a presença de duas enzimas. A enzima que é codificada pelo gene C e a enzima que é codificada pelo gene P, tá? Então, o indivíduo que apresenta o genótipo Czão, Pzão, o precursor para produzir, ou seja, um elemento, né, para produzir a antocianina, que a gente chama de precursor, ele está presente em todas as constituições genotípicas aqui, ó. Tá? Eu tenho precursor aqui, tá? Porém, para que esse precursor possa se converter em um metabólito intermediário, em um produto intermediário, eu tenho que ter a enzima que é codificada pelo alelo C. Então, o alelo Czão tem que estar presente. Então, o alelo Czão estando presente, ele codifica a enzima converte o precursor em um metabólito intermediário. Para que esse intermediário possa ser convertido no produto final, que é a antocianina, eu tenho que ter o gene P dominante, porque ele irá codificar a enzima que irá converter o intermediário em antocianina. Por isso que os indivíduos que apresentam pelo menos um alelo Czão e um Pzão, a flor terá a cor púrpura. Expressará a cor púrpura. Se o indivíduo apresentar essa constituição aqui, ó, Czinho, Pzão, ou seja, ele não produz, ele não tem o alelo Czão, ele não produz a enzima que converte o precursor em intermediário. O precursor está aqui. Só que como eu não tenho alelo Czão, não tenho a enzima, o precursor não vai ser convertido em intermediário. Então, eu não tenho intermediário. Não tenho intermediário. Se eu não tenho intermediário, eu posso até ter a enzima. Olha, eu tenho Pzão, eu tenho a enzima, mas eu não tenho um intermediário produto para converter em antocianina. Logo, eu também não terei antocianina. Vamos observar agora aqui. Esse indivíduo, ele é ou homozigoto heterozigoto para o alelo Czão e ele é homozigoto para o Pzinho. Então, eu tenho o precursor, eu tenho a enzima que converte o precursor em intermediário, beleza, né? Tá aqui. Porém, como eu tenho aqui Pzinho, eu não tenho o Pzão, eu não vou ter a enzima que vai converter o intermediário em antocianina. Então, logo, por mais que eu tenha intermediário, eu não tenho antocianina. Ok? Por isso, os genes homozigotos para um dos dois genes, tá? Os genes que apresentam alelos homozigoto recíproco para um dos dois, vai apresentar a característica cor branca, tá? Devido a essa via metabólica para a produção do pigmento que dá a cor na flor. Um outro fenômeno bem interessante é a pleiotropia. A pleiotropia, ela é o inverso de quem? Da epistasia. A epistasia, eu tenho interação de dois ou mais genes, né, influenciando uma única característica. Na pleiotropia, eu tenho um único gene que pode influenciar mais de uma característica, várias características. Um gene, várias características, pleiotropia. Vários genes influenciando uma única característica, epistasia, tá? Que está dentro da interação gênica. Então, na pleiotropia, um único gene afeta vários fenótipos, tá? A palavra vem do grego, que significa fazer muitas coisas. Um exemplo de pleiotropia, mais uma vez aqui, é o distúrbio metabólico fenilcetonúria, tá?
É um distúrbio genético do metabolismo. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, pessoas que apresentam fenilcetonúria, elas apresentam mutação no gene que codifica uma enzima importante para o metabolismo do aminoácido fenilalanina, que é o gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase. Esses indivíduos, eles não têm essa enzima, tá? Porque o gene que codifica, ele sofreu uma mutação, ele não consegue produzir a enzima. E essa enzima é importante para converter a fenilalanina, que é um aminoácido, em tirosina, que é um aminoácido que é obtido através da dieta, tá? Esse aminoácido precisa ser convertido em tirosina, porque a tirosina ela vai ser utilizada, né, ela vai entrar em outras vias metabólicas para produzir, por exemplo, a melanina. E a melanina é um pigmento que dá a cor da nossa pele, cor do cabelo, que dá a cor dos olhos, ok? Então, ao invés disso, a fenilalanina, que deveria ser convertida em tirosina, ela já é convertida em quem? Em ácido fenilpirúvico. E esse ácido fenilpirúvico não é bom para a gente. Ele é tóxico para as nossas células nervosas. Ele se acumula no encéfalo, trazendo danos bem críticos para os portadores, certo? Então, a fenilalanina ela é convertida em ácido fenilpirúvico pela enzima transaminase. Não tem a fenilalanina hidroxilase, mas tem a transaminase, tá? A transaminase vai pegar a fenilalanina e vai converter em ácido fenilpirúvico, ou seja, algo que não é bom para a gente. Logo, esse ácido fenilpirúvico, que vai sendo formado, né? Uma vez que a fenilalanina está ali no organismo do indivíduo, ele está se alimentando com alimentos que apresentam o aminoácido fenilalanina. O efeito primário seria o quê? O acúmulo dessa substância tóxica, né? Do ácido fenilpirúvico no encéfalo, causando prejuízo mental, né? Um retardo mental ali bem grave. A fenilalanina, ela também interfere na síntese do pigmento melanina, tá? Que vai influenciar a cor dos cabelos, né? Deixando os cabelos mais claros, geralmente castanho claros ou louro, podendo influenciar também a cor da pele, deixando as pessoas com a pele mais clara ou os olhos mais claros. Logo, eu tenho ali, gente, um único gene, que é o gene que codifica quem? A fenilalanina, influenciando tanto numa condição patológica, né, que é o acúmulo de uma substância tóxica, e influenciando também a síntese de melanina, tá? Por quê? Porque a melanina, ela é proveniente da tirosina. Eu não tenho mais tirosina, ou então eu tenho uma produção de tirosina muito baixa. E aí, não tendo melanina, ou seja, eu vou estar interferindo na síntese de melanina, eu vou interferir na cor da pele, dos cabelos, certo? Onde esse pigmento irá influenciar ali a pigmentação, ok? Então, pleiotropia, um único gene, no caso o gene da enzima que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, influenciando mais de uma característica, né? A síntese do pigmento melanina e o acúmulo de substância tóxica no organismo, né? Uma condição patológica. Um outro exemplo de pleiotropia são as cerdas na cabeça e no tórax de Drosophila e a produção de ovócitos em Drosophila, tá? Que são características, ambas as características, né, as cerdas na cabeça e no tórax e a produção de ovócitos, são influenciadas pelo mesmo gene, por um único gene. O único gene determina a produção das cerdas na cabeça e no tórax e a produção de ovócitos. Então, fêmeas, tá? Nós vamos ver uma condição de mutação em fêmeas e de mutação em machos. As fêmeas com mutação SYNGET, que é a mutação nesse gene, que irá influenciar essas características, apresentam, ou seja, as fêmeas com mutação no gene, que determina as cerdas na cabeça e no tórax e a produção dos ovócitos. Se ela sofrer mutação,
ela vai apresentar cerdas curtas e vão formar ovos frágeis e mal formados. Logo, essas fêmeas mutantes serão estéreis, apesar de apresentarem, além de apresentarem as cerdas curtas, tá? As fêmeas normais, né, que não tem mutação no gene, apresentam ovos fortes, né, bem formados, não são estéreis, são férteis. E as cerdas são longas, tá? As que sofreram mutação apresentam essas características, cerdas curtas e formam ovos frágeis e mal formados. Já os machos, com a mutação, eles apresentam cerdas curtas, assim como as fêmeas, mas não interfere na fertilidade deles, eles são férteis. Logo, o gene Synged, ele vai controlar pleiotropicamente, né? Porque o fenômeno é a pleiotropia, tanto a formação de cerdas e ovos nas fêmeas, ou seja, estou controlando duas características. A formação das cerdas, que no caso vai ficar curta, caso a fêmea seja mutante, e a formação dos ovos nessas fêmeas. Elas apresentaram ovos mal formados, frágeis, serão estéreis, né? Em relação aos machos, ele irá causar a formação apenas de cerdas curtas, né? Ou seja, quanto a formação vai influenciar a formação de cerdas em machos, tá? Então, mais uma vez, um único gene, o gene Synged, influenciando mais de uma característica: cerdas na cabeça e no tórax e produção de ovócitos em drosófilas, no caso aí da fêmea. Uma outra teoria, né? Um outro fenômeno interessante é a penetrância, né? A penetrância, os indivíduos que apresentam alguma mutação com penetrância, são aqueles indivíduos que têm o gene para uma determinada característica. O indivíduo tem o gene mutante, né? Ele tem o alelo mutante ali, porém ele não apresenta a característica. Apesar de ele ter o alelo mutante, né, o gene mutante, ele não apresenta a característica. Isso a gente chama de penetrância incompleta, né? Ou seja, esse gene está presente, mas não foi capaz de fazer com que determinados indivíduos mostrem, determinem, né, expressem a característica. O exemplo de penetrância completa é a polidactilia, que é causada, né, por uma mutação dominante no gene P, por isso polidactilia. A característica ela pode se manifestar ou não, tá? Por isso que é penetrância incompleta. Alguns indivíduos manifestam, outros não manifestam. Aqui mostrando um heredograma de indivíduos com polidactilia, né? Que é a presença desses dedos extras ou artelhos, tá? Mostrando aqui um exemplo de penetrância completa. Um outro fenômeno é a expressividade. Na expressividade, uma característica ela não se manifesta uniformemente em indivíduos que têm o gene da mesma, ou seja, apresenta uma expressividade variável, né? Ou seja, eu tenho indivíduos que apresentam um alelo mutante de um determinado gene, né? Vários indivíduos que têm um alelo mutante, porém, esses alelos, né, esses indivíduos, eles podem manifestar, né, expressar o fenótipo, né, a característica de forma variável, ou seja, não é uniforme, ou seja, a característica não se manifesta uniformemente. Eu posso ter uma variação de características de indivíduos que apresentam a mutação para um determinado gene, tá? Exemplo é o gene LOB em drosófila. O gene LOB ele vai determinar a forma do olho, né? Característica olho nas moscas das frutas, né? Nas drosófilas. As moscas que apresentam essa mutação, né? Que apresentam esse gene mutado, elas podem variar de ausência total de olho, ou seja, a mosca com um alelo mutante que não tem olho, cega. Variações entre a ausência de olho até a presença de moscas mutantes com olhos normais grandes, tá? Com olhos que
se assemelham ao normal. Tá? Então eu tenho ali o gene, a presença do gene mutante, mas a característica ela não está se manifestando de forma uniforme. Tá? Ela está se manifestando de forma variável, tá? Que vai de um padrão a outro padrão. Como por exemplo aqui, ó, moscas, todas essas moscas aqui apresentam mutação no gene LOB. Eu tenho moscas cegas com ausência de olho, tá? Ausência de olho aqui. Variações de vários formatos de olhos, ó. Alguns menores, alguns maiores, alguns em formato de coração, outros bem maiores, até moscas com olhos bem grandes, se assemelhando à mosca padrão normal. Vamos falar agora sobre genes e ambiente, ou seja, como o ambiente ele pode influenciar na atividade do gene, né? Na expressão desse gene. Então, características influenciadas pelo ambiente. Uma dessas características é a mutação Shibari em Drosophila também. Plantas que apresentam mutação nesse gene chamado de Shibari, né? Elas, quando agitadas, tá? Em uma temperatura de 29 graus, eu posso ter essa mosca, né? Essa planta já, essa mosca indo a óbito, tá? Plantas normais, em temperaturas de 25 graus Celsius, plantas que não têm a mutação, desculpa gente, moscas, Mendel com planta com ervilha, ficar com planta na cabeça, moscas normais, sem a mutação, em uma temperatura de 25 graus Celsius, pego a mosca, boto ela no potinho, balanço ali, chacoalho o potinho, e aí, o que acontece? Essas moscas, em um determinado momento, elas sofrem uma paralisia. Depois elas caem e continuam vivas, sem mutação. Plantas com mutação nesse gene, quando essas plantas são colocadas na temperatura de 29 graus Celsius mais agitação, elas paralisam que nem as outras, mas depois elas caem e morrem. Ou seja, o gene aqui, ele está sendo influenciado pela temperatura. Bastou aumentar 4 graus para que algo metabolicamente ali, naquele organismo, naquele indivíduo, levasse à sua morte. Outro exemplo do ambiente influenciando o funcionamento gênico, a expressão de genes, é a fenilcetonúria. Já falamos, você já sabe como funciona a fenilcetonúria, né? Então, os indivíduos afetados não apresentam a capacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina, ok? Então, se o indivíduo tem fenilcetonúria e ele não faz nenhuma, não se cuida, digamos assim, ele não cuida do problema que ele tem, continua comendo de tudo, desde a infância, certo? Ele está ingerindo um aminoácido que não é tóxico por si só. Porém, esse indivíduo apresenta uma mutação lá no gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase. E essa enzima converte a fenilalanina em tirosina. Mas como eu não tenho a enzima, esses indivíduos eles apresentam essa mutação, o que vai acontecer? Outra enzima, a transaminase, converte a fenilalanina em ácido fenilpirúvico, que é tóxico. Então, o indivíduo vai acumulando ácido pirúvico, esse ácido pirúvico se aloja nas suas regiões encefálicas, causando um retardo mental agressivo nesses indivíduos. Então, o que está influenciando ali o funcionamento, né, desse gene, digamos assim? A expressão dessa característica, a expressão da fenilcetonúria em si, é a presença da fenilalanina
E a fenilalanina, ela é obtida por meio da dieta. Então, indivíduos com fenilcetonúria, geralmente eles já são diagnosticados lá na fase ainda de recém-nascidos, né? Eles fazem lá o teste do pezinho, um dos testes é o teste da fenilcetonúria. Por quê? Porque o indivíduo que é diagnosticado com fenilcetonúria tem que cortar da dieta alimentos com fenilalanina ou diminuir em taxas muito mínimas para que o ácido pirúvico produzido, o ácido fenilpirúvico produzido não possa causar danos às suas células nervosas, certo? Então, o fator que está influenciando ali na manifestação da fenilcetonúria é quem? É a dieta, é a presença do aminoácido fenilalanina na dieta. Então, o fator ambiental é a dieta. Indivíduos com dieta pobre em fenilalanina não manifestam os efeitos agressivos da patologia, ok? Um outro exemplo de genes sendo influenciados pelo ambiente é a calvície, tá? Homens, eles têm uma predisposição genética a serem calvos, né? Eles têm mais facilidade de serem calvos do que as mulheres apresentarem um afinamento de cabelo. A gente vê que a mulher não é calva por si só, ela apresenta um afinamento de cabelo. Para o homem ser calvo, gente, ele basta ser heterozigoto. Se ele apresentar um alelo mutante para a calvície, ele vai ser calvo. Então, o homem ele manifesta a calvície tanto em heterozigose como em homozigose. Tá? Cesão, cesinho ou cesinho, cesinho. Para o gene mutante, tanto em heterozigotos como homozigotos, para o gene mutante, eles vão se tornar calvos, tá? Já as mulheres, elas só vão se tornar calvas se elas forem homozigotas para o alelo mutante, tá? Se a mulher tiver um alelo normal, ela não será calva, tá? Mas se ela for homozigota para o gene mutante, ela vai ter um afinamento do cabelo. Ela não vai ser calva em si, tá? Ela vai ter um afinamento do cabelo, aparecendo algumas regiões ali. Como é que eu posso dizer para vocês? Que dá uma aparência de que não tem cabelo, né? Mas o cabelo está bem afinado. Por que as mulheres não ficam calvas, então? Por quê? Porque existe um fator ali que irá influenciar ali no fato dela não ser calva. Que fator é esse? A testosterona, né? O hormônio testosterona, porque ele controla a expressão do alelo mutante. E o homem, ele produz mais testosterona do que a mulher, né? Porque é o hormônio masculino, o hormônio sexual masculino. Da mulher é quem? É um outro hormônio, né? É o estrogênio, certo? Então, o fator ambiental aqui é um fator biológico, né? Que é devido ao sexo. Se for do sexo masculino, produz bastante testosterona, influenciando na atividade do gene. E aí o indivíduo se torna calvo. Se for mulher, como a mulher produz testosterona em baixíssimas quantidades, em quantidades basais, isso vai fazer com que o gene ele trabalhe numa condição mais desfavorecida, certo? E aí a mulher não se torna calva, se ela tem uma afinação de cabelo. Certo, gente? Então, por hoje é só, tá? Até a próxima aula e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tchau, tchau para vocês.